E a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, acredita que a inflação no Brasil feche dentro do intervalo da meta neste ano. A perspectiva é que o aumento de preços em 2024 seja de 3,28%. O intervalo de tolerância do Banco Central é de 1,5% a 4,5%. A projeção é mais otimista do que a do mercado financeiro, que espera que o IPCA encerre o ano em 3,81%. Para 2025, a previsão da OCDE é que a inflação caminhe para a meta de 3%. A organização também acredita que esse cenário se repita em outras economias emergentes, como Índia, Indonésia, México e África do Sul. E quem vai nos explicar mais sobre o controle da inflação é o economista Luiz Alberto Machado. Boa noite, Luiz. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Boa noite, espectadores. Uma satisfação estar de novo com vocês. Bom, segundo então as previsões da OCDE, a nossa inflação estaria aí sob controle, mas a entidade aí afirma que ainda é cedo para confirmar se esse episódio inflacionário que começou lá em 2021 acabou. Muito por conta dessas questões geopolíticas que a gente vem vivendo, guerra no Oriente Médio, tensão no Mar Vermelho. Esse cenário todo realmente representa um risco para a atividade econômica e, consequentemente, para a inflação? Renata, falar hoje do Brasil e comparar com a Argentina é quase uma covardia, porque a economia brasileira está mantendo uma estabilidade desde que o Plano Real foi adotado, e agora, em fevereiro, nós estamos completando 30 anos da adoção do Plano Real. O Plano Real foi anunciado dia 27 de fevereiro de 1994. A nota, o dinheiro, a moeda, o real veio depois, veio em junho, mas o Plano Real foi anunciado em fevereiro de 1994. E eu acho que foi a grande mudança que ocorreu no Brasil nos últimos anos. A grande conquista que os brasileiros tiveram foi a conquista da estabilidade, porque a partir daí o Brasil entrou num outro patamar e o brasileiro passou a viver numa outra condição, podendo fazer algum tipo de previsão, podendo ter noção real do dinheiro que ele recebia, que ele gastava. Ou seja, para quem não viveu aquela época, é até difícil explicar o que era viver num país que chegou a ter 2.000 e poucos por cento de inflação ao ano. Hoje a gente está falando de alguma coisa em torno de 4%, 3,8%. Então, é uma maravilha. E, fazendo o paralelo, é o início da trajetória que o Milei está procurando fazer na Argentina. Ele tem um trabalho muito grande pela frente. Pegando esse gancho, Luiz, esse trabalho que o Milei tem pela frente, obviamente que ele vai ter que contar com um entendimento social e uma compreensão, uma paciência, eu diria, do povo argentino, que você bem explicou, né? O brasileiro passou por isso e a gente sabe o quão complexo é isso, você acordar os preços serem um, quando você for dormir, o preço é outro. Mas ainda assim, como que manter uma economia? Quais são os desafios do Milei para justamente, ele falou, olha, a economia vai piorar, mas depois melhora. É só com esses acertos econômicos, essa desburocratização que ele promete fazer, que você controla essa inflação olhando lá para frente? Não, a exemplo do que ocorreu no Brasil, o processo não é imediato. Aqui no Brasil, nós tivemos algumas medidas prévias ao próprio anúncio do real que foram importantes. Em segundo lugar, você teve, segundo o próprio presidente Fernando Henrique, um apoio fundamental da população brasileira. A população brasileira não aguentava mais conviver com aquela inflação que ela já convivia há décadas. Então, esses foram alguns fatores que foram importantes para que o Brasil primeiro controlasse e depois, através de uma política econômica bem administrada, com o chamado tripé macroeconômico, que foi o regime de metas de inflação, a busca do superávit primário e o câmbio flutuante, isso permitiu a manutenção da estabilidade ao longo do tempo. Claro que você teve algumas flutuações, mas o patamar em que nós vivemos hoje é incomparavelmente melhor com aquele
que nós, pelo menos os mais idosos de cabelos brancos como eu, acostumaram a viver até a década do início, até a metade da década de 90. Na Argentina, o trabalho é exatamente esse. Ele tem que tomar complementares às ações que ele está tomando no plano fiscal e no plano monetário para conseguir criar, vamos dizer assim, essas condições que lhe permitiriam, inclusive, lançar mão das medidas mais radicais que ele chegou a anunciar e que ele nem tocou por enquanto, que é a dolarização da economia, a extinção do Banco Central, mas ele tem consciência de que para fazer isso ele precisa ainda andar muito, melhorar muito vamos dizer assim, no plano macroeconômico. Luiz, agora, segundo as previsões ainda da OCDE, para a Argentina, por exemplo, que a gente está falando sobre eles. Esse ano, então, chama atenção a inflação mais alta do mundo, passando os 250%, e uma economia se retraindo. Para 2025, eles apontam ali um pequeno crescimento no PIB e uma inflação já que diminuiria para pouco mais de 60%. É possível de um ano para o outro ter essa diferença nos números? É possível. Claro que não é fácil, mas é possível. Tem um dado aqui que eu acho que é importante. Em nenhum momento o Milei mentiu para a população argentina. Desde o primeiro momento, ele afirmou: nós vamos passar por momentos difíceis até começar a melhorar. Resta ver se ele vai ter, vamos dizer assim, o respaldo político e se a população argentina vai dar a ele, vamos dizer assim, o tempo que ele precisa para avançar com essas medidas. Luiz, olhando aqui para o Brasil e para essas previsões da OCDE e também do mercado e do próprio Banco Central, a gente vem num caminho de controle da inflação, de estabilidade dessa meta aí que o Banco Central estipula. Existem pedras no caminho que a gente tem que evitar para que essas previsões de fato ocorram? Há riscos para a gente fugir, mesmo que involuntariamente, da meta e colocar em risco esse controle da inflação? Claro. Eu adoraria que na economia as coisas andassem, como dizem os pilotos, em céu de brigadeiro. Não é assim. Existem fatores internos e externos que podem influir. A nossa conjuntura internacional é uma conjuntura muito conturbada. Nós temos 2 guerras em andamento e nós temos aí uma série de ameaças de agravamento, principalmente numa delas, que é a guerra do Oriente Médio. Então, quando no plano externo acontecem coisas que fogem ao nosso controle, isso pode ter um impacto negativo no câmbio e na inflação, basicamente. No plano interno, nós estamos fazendo a lição de casa, mas essa lição de casa precisa ser feita no dia a dia. Nós temos aí, a semana passada foi divulgado, nós tivemos o maior déficit primário do mundo. Nós superamos a Argentina e, inclusive, esse é um dado fundamental. É bem verdade que você teve um impacto dos precatórios do ano anterior, que foram despejados nesse ano, então isso faz com que a previsão do ministro Haddad tenha praticamente se confirmado. Se você descontar o efeito dos precatórios, esse déficit foi de 1,3%, muito próximo do 1% que ele havia prometido. Mas isso tem que ser acompanhado no dia a dia. E essas tensões que a gente vê entre executivo, legislativo e essa vamos dizer assim, superexposição e super predominância do judiciário, cria uma série de, vamos dizer assim, tensões que não ajudam em nada a manutenção da estabilidade desejada. Tá certo, a gente conversou com o economista Luiz Alberto Machado. Luiz, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Uma boa noite, boa semana. Boa noite, boa semana a vocês e a todos os nossos espectadores. Uma ótima noite.